Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Bluesoft. Preço é um dos principais assuntos no supermercado, no varejo em geral. A gente fala dos P's do marketing, todo mundo sabe da importância e da estratégia que é a gente pensar nas margens, nos preços, diferentes formatos de supermercado, se é um supermercado de vizinhança, de proximidade, se é um hipermercado, se é um atacarejo, vão ter estratégias de preço diferentes. Mas não para por aí, também é muito importante a gente comunicar bem os preços e ofertas no ponto de venda. E por conta disso, hoje eu estou aqui com um dos maiores especialistas desse assunto no Brasil, tanto que ele fundou uma startup justamente para ajudar os supermercados a lidarem melhor com esse desafio de comunicação. Eu estou aqui hoje com o Fernando Lauria, da Pricefy. Fernando, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Super prazer estar aqui, agradeço muito o convite, eu acho que essa iniciativa que vocês estão fazendo agora, tomando, é super bacana para comunicar também, né, o varejista, o seu cliente, enfim, quem segue a gente aí nas redes sociais. E vamos lá, estou aqui para falar um pouquinho. Muito obrigado pela apresentação. Espero esclarecer aí, a gente debater um pouquinho, bater um papo aí sobre as informações de comunicação de preço e oferta no ponto de venda aí. Fernando, então conta pra gente um pouquinho da história da Pricefy, né? Legal. Como é que você começou? Por que você identificou que esse era um desafio importante para se resolver? Que belo desafio. Você também tem, né? Um desafio grande, mas é legal, né? Olhar um pouco pro passado, ver como a gente começou. A Pricefy em si hoje tem 2 anos e meio como startup, como uma empresa, uma plataforma na nuvem, tem 2 anos e meio, mas a nossa história é um pouco mais antiga no varejo. Eu sou o CEO da empresa, o Alex Terra, que é o meu sócio, é o CTO, e nós somos os únicos 2 sócios. A gente já atendia o varejo e eventualmente em conversas, a gente era da parte técnica, sempre fomos, em conversas, né, com gestores do varejo, etc. Eles sempre falavam pra gente, não, eu tenho urgência em fazer isso, eu preciso para ontem. O varejo é muito assim, né? Muito dinâmico. A gente sempre entendeu, né? Essa dinâmica, esse dinamismo aí do varejo. Mas a gente sempre falava, calma, você precisa melhorar o processo, você precisa falar. Então, era tentar colocar na balança isso. E o que a gente sempre ouvia desses nossos clientes e parceiros aí varejistas era o seguinte: o varejo é assim, sempre foi assim e sempre vai ser. E eu acho que esse foi o gatilho na nossa cabeça de falar, cara, a gente tem oportunidade aí. De convencer eles que não é assim, não é que o varejo é assim e sempre vai ser assim, não. Existem oportunidades, existe a tecnologia até hoje que é um meio para levar você a melhorar. E eu quero ajudar você no processo, na execução de loja. Então foi daí que a gente teve o gatilho de entender, de lançar a Pricefy. E um dia a gente foi ao chão de loja, né, cara? Porque a melhor forma que a gente sempre imaginou para resolver um problema deixa eu ver no dia a dia. Ficamos lá no dia a dia entendendo os problemas deles e a gente viu que essa parte, muitos deles tinham até a criação, a composição de preço, promoção já de certa forma definida, mas a partir do momento que era definida essa parte de promoção, até chegar no ponto essencial, que é a comunicação com quem vai comprar, era muito falho, né? Processo muito manual, muito trabalhoso, sem gestão nenhuma, que eu acho que é o pior, porque quando a gente fala de processo, a gente tem que falar de gestão, para você melhorar, melhorar, e enfim... Fazer um acompanhamento contínuo para garantir que as coisas estão evoluindo. Enfim, chegar num resultado que comece a evoluir. Então, foi nesse momento que a gente falou, eu consigo encaixar a Pricefy exatamente no ponto em que já tem definido o preço, já tem definido uma promoção, e eu vou fazer, daqui para frente eu vou resolver de forma automatizada, vou acoplar uma ferramenta e vou melhorar o processo do varejista. Não adianta a gente estar com o preço certo, a gente pensar até em promoções, em ofertas que vão ser atrativas para o consumidor, se a gente não conseguir de alguma maneira fazer com que ele veja isso quando ele visita a loja, né? Como é que você enxerga a evolução disso no supermercado no dia de hoje? A gente tem um caminho grande ainda para percorrer,
Existe um grau de maturidade baixo, alto? Como é que está o mercado nesse sentido? Chega a ser um pouco complexo essa análise. Você tem que, acho que, voltar um pouco no tempo para entender como que era pensado antigamente, né? Como que o varejo ele é muito antigo, né? Então, assim, como que inicialmente se tomou algumas ações para comunicar o preço e a oferta, né? E depois como que isso foi evoluindo ao longo do tempo e como que foi gerada a necessidade de melhorar, né? Isso ao longo do tempo. E por quê? Então eu enxergo sim que ainda a maioria do varejo ele tem uma necessidade de melhorar essa parte de comunicação, porque eles mantêm ainda, eles são tradicionalistas, né? Principalmente aqui no Brasil ainda existem muitas empresas familiares, até grandes redes ainda têm, né, uma certa comando familiar. Então eles ainda mantêm um certo movimento aí, um certo... eles colocam, tem a gestão ainda feita de forma um pouco manual, um pouco na ponta do lápis, que a gente diz, né? Acho que é normal isso. Então eu enxergo sim que tem muito caminho ainda a ser tomado para que seja feita uma comunicação mais eficiente no ponto de venda. E, por fim, uma busca aí de todo varejista que é de melhorar os resultados, né, da loja. E que tipo de coisas, aí eu imagino que tem até algumas engraçadas que você já viu por aí e que fazendo melhor, ou seja, utilizando tecnologia, fazendo uma gestão melhor, a gente conseguiria ter evitado. Nossa, é muita coisa. Na verdade, existe a parte engraçada da coisa, né? Porque quando você, às vezes... Isso tem vários memes na internet, de você ver lá o panetone pulmão, né? Que é o cartaz feito na mão. Você vê todas as aves frescas, exceto o coelho. Você vê, assim, são coisas, roupa de inferno infantil, que era ceia de inverno, né? Então, por quê? Na verdade, pode ter aí, talvez, às vezes uma má índole, pode ter, você está dependendo de pessoas. Pode ter um momento em que a pessoa, sem querer mesmo, fez alguma coisa, escreveu esse cartaz, e em determinado momento isso vira, que nem eu falei, um meme, uma coisa engraçada, mas isso em determinado momento pode ser um problema. Porque a gente tem PROCON, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Às vezes quando tem um escrito errado, tudo bem, mas e se ele colocou um preço errado? A gente tem um caso de um grande varejista aqui brasileiro que ele teve que vender, se não me engano, foram 10 unidades de televisor por R$280, sendo que era 2.880. Mas no momento de criar essa promoção, no momento de colocar essa informação, foi feito de forma errada. E aí entra a PROCON, porque aí o consumidor, né? Eu não sou muito a favor disso, mas tem muita gente que vai lá e fala, não, agora eu exijo que você me venda por esse valor, tá no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então eles tiveram aí um prejuízo. Então eu acho que nesse sentido, assim, tem a parte engraçada, mas tem a parte séria. Tem uma parte muito séria também. Sim, com certeza. E, claro, os erros podem acontecer, mas fazendo um processo, tendo uma gestão melhor, se as coisas fluem através de sistemas que estão integrados, a gente reduz quase a zero a possibilidade de problemas assim. E eu gostaria de conversar muito com todos os formatos e tamanhos, né? Então, eu não quero falar uma coisa que às vezes o pequeno ou médio varejista chega e fala, isso daí não é para mim. Então, às vezes a gente fala de, tem que ter tecnologia, tem que ter sistema, não é só isso. Na verdade, se você... a partir da informação bem organizada, pode ser até numa planilha às vezes, né, como a gente estava até falando aqui, você consegue tomar uma ação, colocar, sei lá, numa linha de processo que chegue essa informação correta lá na ponta. O importante é a execução ser bem feita, né? Então, por isso às vezes a gente fala de tecnologia, o pequeno já se assusta, né? Ele fala, não, mas não é para mim, deve ser caro. Hoje em dia, que nem a gente é uma startup, né? Hoje em dia as startups estão aí justamente para isso, para fazer muito mais com muito menos, né? Então, assim, a gente executar coisas grandiosas, só que não muito caras, porque a gente quer abranger, ter uma capilaridade muito grande. Então é diferente. Antigamente era assim, preciso de um software, eu vou comprar. Cara, eram absurdos os valores. E essa realidade mudou muito hoje em dia. Hoje está muito mais acessível e com o advento de nuvem, opções assim, né? Exatamente. Já diminui muito
a barreira Com que certeza. tinha antes de precisar ter um data center, uma equipe de tecnologia para poder entender de tecnologia, operar, implantar, instalar tudo isso. É isso mesmo. Então, por isso que a gente consegue conversar com um pequeno, com um médio e com um grande varejista hoje. Legal. E quais são as principais dicas que você daria pro supermercadista poder melhorar a maneira que ele comunica os preços na loja? Então, eu acho que existem alguns pilares aí dessa comunicação que eles devem ser analisados. Primeiro, você definir o que vai ser colocado em oferta ou feito uma promoção. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes. E para isso você precisa analisar o que você... Pode ser da forma mais básica, né, que nem eu volto a falar. Mas o que vai ser colocado no preço regular, uma venda regular, e o que você vai realmente ofertar para você fazer uma atração e depois a execução da venda. E segundo, você deixar muito claro o que está sendo feito, questão de preço, descrição de produto, tem que estar muito claro para o consumidor isso. Aí tem várias coisas que a gente pode falar, no sentido até de, eu estou comunicando hoje em dia com a terceira idade. Cara, se você não deixar uma comunicação muito clara, muito efetiva, muito eficiente, de duas uma, ou o consumidor depois pode se sentir enganado porque ele comprou alguma coisa errada, ou ele simplesmente não vai comprar. Que aí, assim, é uma coisa horrível, né? Então, assim, ele está na sua loja e você não executou a venda. Então, eu acho que você ter uma informação muito bem colocada no ponto de venda, eu acho que é um ponto muito bacana. O segundo é você ter 3 estratégias diferentes. Uma de atração do consumidor hoje em dia. Todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, né, redes sociais. Então, você fazer uma estratégia de atração para dentro da loja é muito bacana, seja ela mais simples que for. Então, de repente, de você tirar uma foto de um produto, de um preço, de uma promoção, de alguma coisa, e você publicar e falar, vem até minha loja e tal. Então, você está atraindo o consumidor para dentro da loja. O segundo é, dentro da loja, você conseguir levar essa informação de forma correta para ele. Então, aí eu estou falando de você fazer uma oferta correta e tem um dado do Popeye que diz que 81% da compra que você faz, ela é decidida dentro da loja. Então, é muito interessante isso, né? Assim, às vezes, quem nunca foi, né, com uma listinha com 5, 6 produtos e sai com 10, 20, 30, né? É normal. É aí que a gente entra, porque eu vou fazer uma comunicação bem feita, eu vou colocar alguns itens em promoção, eu vou dar uma informação mais adequada para o consumidor, eu vou diminuir o atrito de venda. Vai plantar uma ideia na cabeça dele que ele não tinha quando entrou na loja, né? E isso vai gerar uma venda. Exatamente. Inclusive eu tenho um material aqui, eu posso pegar ele aqui agora? Claro. Só para mostrar aqui, eu acho que é muito interessante esse daqui, justamente quando a gente fala de comunicação mesmo de preço, né? Vou dar um exemplo lógico, isso daqui é o fim, né? É o cartaz já feito, né? Por trás disso a gente tem um monte de formas de chegar essa informação até um cartaz, mas esse daqui é um exemplo típico, até para mim, que eu não sou muito profundo conhecedor de vinho, mas se fosse cerveja até um pouco mais. Mas assim, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui num cartaz desse? Eu estou diminuindo o atrito na hora da venda. Por quê? Eu estou comunicando um produto com um preço regular dele, não estou nem fazendo uma oferta aqui ou uma promoção, porém, eu estou informando informações técnicas, eu estou informando a origem, eu estou informando o tamanho dessa garrafa, o tipo do vinho, se ele tem qual é o tipo de uva, que na verdade é uma composição de uva, se ele tem premiações, etc. E com o que ele se harmoniza. Que é exatamente quando o pessoal pensa em vinho, geralmente tem essa ideia, né? Eu vou comprar um vinho, vou fazer um evento em casa, etc. Isso daqui é uma venda como se fosse uma venda assistida, Sim. Só que através de um cartaz. Então é por isso que eu falo, se você fosse fazer isso manualmente, é inviável. Então, com informação, quando você consegue colocar, parametrizar tudo isso, você consegue informar melhor o consumidor e fazer com que a compra seja feita de uma forma E ainda deu algumas ideias de outras coisas que ele pode comprar. Exatamente. Então, aí entra diversas estratégias. Por exemplo, o cross-selling, né?
De repente você fala, ó, até outra informação, se você quer carne vermelha massa, vá lá no corredor X. E aí de repente, pô, legal, então eu vou lá e vou comprar. Então aí você consegue agregar outras vendas através de um único cartaz. Esse tipo de produto mais especializado, né, como vinhos, queijos, até hoje cafés também é uma grande tendência, sim. Chás, produtos que têm atributos que o consumidor gosta, né, de se aprofundar e de conhecer, faz todo sentido ter uma comunicação mais completa. Perfeito. Antigamente a gente via muito esse tipo de comunicação nas lojas que vendem produtos bem complexos, como eletrônicos, né, e tudo mais. Tinha lá uma especificação técnica. É isso aí. E a gente pode trazer essa ideia também para o alimentar. Perfeito. E até, assim, para os outros até segmentos, né, porque na verdade quando eu falo de Pricefy eu falo para o varejo geral, mas lógico, a gente está conversando do alimentar aqui, mas já é uma informação que, quando a gente fala de outros segmentos, ela era extremamente necessária para fazer a venda. Então, você tinha que ter, como a gente fala, a venda assistida, né? O cara tem que explicar. Em determinados lugares, como, sei lá, casa de ferramentas, essas coisas, existe até, o cara tá demonstrando, ele vai lá e executa, sei lá, tá vendendo uma serra elétrica, uma serra lá, sei lá, ele corta, mostra para poder fazer a venda. Então, é um pouco desse conceito que a gente traz também para alimentar. E eu acho que isso é fundamental e fantástico. A gente está tendo resultados, assim, expressivos dentro de alguns clientes nossos. Depoimentos de clientes que vendem um determinado produto onde ele fez uma comunicação desse jeito, de até 3 vezes mais do que estava planejado, ou até em comparação, alguns conseguem comparar, né, a venda anterior, tem uns que não conseguem, aí depende se ele está conseguindo segurar esses dados. 3 vezes mais quando se faz uma comunicação eficiente desse jeito. Muito bom. Dentro do ponto de venda. E uma dúvida que eu tenho, a gente tem clientes com lojas dos mais diversos formatos, né? Você entende que, dependendo do formato da loja, se é um atacarejo, por exemplo, que gosta muito de dar desconto por mais unidades que o consumidor leva, né? Ou se é uma loja mais de conveniência, em que naturalmente o consumidor leva menos unidades, existe uma diferença na maneira de comunicar ou a estratégia pode ser a mesma, independente do formato? Não, com certeza. Aí é que entra muito o nosso guia, né? Nosso guia de dinâmicas comerciais. A gente criou justamente para identificar as diferentes formas de você comunicar preço regular, oferta e promoção, e aí depois a gente pode debater um pouco mais a diferença entre esses três. E com certeza, a gente, quando você fala de diferentes formatos de loja, você tem o que se encaixa melhor para cada um, o que dá mais resultado. Mas eu vou um pouco além, você tem que também entender um pouco do seu consumidor para você saber o que você consegue ofertar ali, ou fazer diferente, de comunicar diferente, ou posicionar diferente para você vender melhor. Porque assim, é uma balança, né? O consumidor está buscando preço baixo, sempre, né? Mais baixo. E também experiência, né? Hoje em dia. E o varejista está buscando lucro, né? Então, como é que a gente faz para balancear isso? Como é que às vezes a gente faz com que mude até a mentalidade do consumidor? Estou pagando mais caro, mas eu estou vindo num lugar que a minha experiência é muito boa. Tem um dado também de um estudo, que agora me fugiu um pouco de onde que é, mas que fala que 87% dos consumidores pagariam até 10% a mais no produto se ele tivesse uma experiência de compra melhor dentro da loja. Sim. E aí vai de cada varejista entender o que ele é e qual a estratégia, né? Porque tem formatos que vão otimizar a operação para preço baixo. Perfeito. Mas tem formatos que otimizam a operação para experiência, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho que é um pouco perigosa é quando o varejista não determinou exatamente o que ele é ou como ele quer se posicionar e tenta ser um pouquinho de tudo. E aí, às vezes, o próprio consumidor não consegue entender bem o que ele está encontrando ali. Será que eu estou aqui para pagar barato? Eu estou aqui para ter experiência? Eu estou aqui para ter serviço, né? E fica tudo muito confuso. E Sim. O funcionário também fica confuso e quem faz o preço também fica confuso. Foco, né? Então, foco na execução, eu diria, né? Foco. Exatamente. Eu acho que o foco na execução, na estratégia e no seu posicionamento é fundamental, com certeza. E não que um vai dar mais certo do que o outro, não é isso. São consumidores diferentes que vão buscar aquele varejo. Exatamente, sem dúvida.
E você tem um exemplo para mostrar para a gente de um mesmo produto com ofertas em diferentes formatos? Vamos dar uma olhada nele. Vamos. Deixa eu só um pouco, antes da gente eu fazer uma explicação aqui, pelo menos falar um pouco sobre a diferença entre o preço regular, a oferta e a promoção, que eu acho que é bacana de falar e depois até demonstrar. Legal. Alguma coisa. Quando a gente está falando de preço regular, a gente está falando do preço propriamente do produto. Então, isso está muito em etiqueta de gôndola, isso está muitas vezes, por exemplo, no FLV, você precisa comunicar aquele preço. Muitos clientes, eles fazem uma estratégia até interessante, colocam o preço regular num cartaz, por exemplo, num ponto extra, que não é num ponto natural, só que o preço regular. O consumidor interpreta às vezes isso como uma promoção. Olha que loucura isso, né? Então você tem até às vezes algum tipo de hackzinho, né, que eles falam que você faz, para você poder vender. Então, preço regular é o preço do produto, o preço cheio do produto. Quando a gente fala de oferta, é a rebaixa do preço por um determinado prazo, por um determinado tempo. Então, usa-se muito aquela dinâmica comercial depor, geralmente. Então, você faz isso ou para você fazer alguma queima, sei lá, de estoque, você colocar em alguma data especial, alguma coisa. E você tem também a promoção. E aí a promoção ela entra quando você tem um volume, né, de produtos que você quer colocar atrelado àquele preço. É uma baixa de preço a partir de 5 unidades, por exemplo. E aí a gente fala muito do cash and carry, né, do atacarejo vendendo. A partir de 5 unidades você paga um preço diferenciado. Ou quando você tem o leve mais, pague menos também, então aí é um tipo de promoção diferenciada. Então, são 3 modelos diferentes, né? São 3 posicionamentos diferentes aí de preço que você coloca dentro da loja. Então, deixa eu pegar aqui alguns exemplos para a gente poder mostrar como é que ficaria isso nos cartazes. Legal, vamos ver então alguns exemplos interessantes aí de comunicação na prática. Exatamente. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui, assim, eu trouxe 4 formas diferentes de você vender um produto no mesmo preço, né, numa rebaixa de preço, com oferta e promoção atrelada a ele. Então, eu inclusive coloquei aqui nesses cartazes diferentes comunicações, diferente visual, né, da comunicação, que é até para você entender como que você consegue diversificar através de cores, que chama muita atenção. Então, a gente fala muito que os olhos compram, né? Então, quando você tem um aspecto visual interessante, aí você volta a falar da neurolinguagem, né, do neuromarketing. Então, isso faz muita diferença no ponto de venda, tá? Perfeito. Então, quem estiver escutando, né, ouvindo nosso áudio, nosso podcast aqui, depois dá uma olhada no vídeo, que aí eu acho que consegue ver melhor os exemplos na prática lá. Então, vamos lá. Aqui eu estou colocando uma cerveja Heineken, né, numa garrafa de 600 ml, onde um preço dela seria de R$5, só que eu estou querendo vender ela a R$3,75. Né? Então a gente tem vários formatos visuais diferentes para o mesmo produto, no mesmo preço, com a mesma rebaixa de mesmo preço regular, com o mesmo preço de oferta. Com o mesmo preço de oferta, exatamente. E aí eu tenho duas variações, que aqui eu estou variando também o visual, e eu estou variando também o tipo promocional, tipo da oferta e o tipo de promoção. Então vamos ao primeiro exemplo aqui, ó. Então esse aqui é o exemplo de oferta típico. Seguro para você. Né? Esse é o exemplo de oferta típico. Então onde eu estou deixando muito claro até o percentual de desconto que eu estou dando nesse produto. Então eu estou fazendo um depor. E aqui, o que eu cito aqui de informações que são importantes num cartaz como esse? Você colocar, por exemplo, por que eu estou fazendo essa promoção? Produto próximo à data de vencimento, por exemplo. É muito legal isso daqui e é importante e é legal mesmo de informar isso. Uma outra coisa bacana, eu tenho uma validade da oferta. Eu tenho um início, uma data início e data fim da validade dessa oferta. Tá? Então, eu acho que aqui a gente tem um exemplo clássico de oferta de um produto onde eu quero vender ele a R$3,75. Tá bom? Aí, vamos para um segundo exemplo aqui. Então, aqui eu já também, para vocês verem, eu variei um pouco também o modelo, né, o template até, né, que a gente fala.
E o que eu fiz aqui nesse caso? É uma promoção onde, a partir de 5 unidades, você passa a pagar R$ 3,75 cada. Esse daqui usa muito no atacarejo. Por quê? Quanto mais unidades eu vender, para mim é melhor. Talvez eu esteja com o estoque muito alto. Talvez eu esteja também com o prazo de validade apertado do produto, né? Então, o que eu citaria também de diferencial num cartaz como esse? Eu estou falando aqui, já fazendo a conta para o meu consumidor, uma caixa com 5 unidades, ou uma embalagem com 5 unidades, enfim, o pacote que ele está levando, eu já estou dando o preço para ele total no final. Eu estou até ajudando ele a fazer essa conta de cabeça para ele poder entender quanto ele vai gastar para poder levar o mínimo de unidades necessárias para ter o desconto. Exatamente. Então, aqui também validade de oferta. E assim, o que é muito legal? Identidade visual da marca. Então, às vezes eu não preciso estar vendo, o logo do meu cliente está aqui embaixo, mas a identidade visual do meu cliente é essa. Então, quando o consumidor entra dentro da loja, ele já está ambientado com isso. Então, isso eu acho que faz muita diferença também no ponto de venda. Muito bom. Esse é o terceiro exemplo. Então, nesse exemplo, a gente tem o mesmo produto, onde eu ofereço um desconto na segunda unidade. Então, aqui eu não tenho um volume, mas quando ele pega uma segunda unidade do mesmo produto, eu falo para ele que nessa promoção de 50%, cada unidade vai sair por R$ 3,75. Então, é a mesma forma de fazer, só que com um modelo diferente. Assim, o que é legal daqui é você testar, às vezes, os diferentes formatos, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho mais de uma loja. Nessa loja eu vou colocar um desconto de 50%, nessa outra eu vou colocar um leve mais pague menos. E ver qual que atrai mais o consumidor, né? Um tipo de teste AB, que é muito comum no e-commerce, você faz aplicado na loja ponto física. De venda física também. É muito legal isso. E você consegue fazer isso com dinamismo, né? Bom, esse daqui é o nosso quarto e último exemplo. Inclusive eu trouxe ele até num formato de stopper, né? Que geralmente é colocado no corredor para você poder comunicar dos dois lados, né? Mas nesse caso aqui a gente está fazendo um leve mais pague menos. Então, o que eu estou falando aqui? A mesma coisa. Na promoção você vai pagar R$ 3,75 cada, mas você vai ter que levar 4 unidades. Perfeito. Então aqui é uma outra forma e também com destaque para data de vencimento. Então eu falo até consumo em breve, etc. Então assim, o que eu estou fazendo em todos esses modelos? Eu estou comunicando muito bem o meu consumidor e eu estou pro varejista, eu estou dando a opção dele diversificar a forma com que ele faz a promoção ou oferta dentro da loja. Muito bom, perfeito. A gente viu aí 4, 5 formatos diferentes de fazer a mesma oferta, cada um com uma estratégia um pouquinho diferente. É isso aí. Fernando, como é que é a questão do uso de imagens dos produtos também na comunicação visual? É importante? Ajuda o consumidor a escolher? Com certeza, existe um estudo, né? Aí é neurolinguagem, etc., que diz que a imagem, ela vende, né? Então, você conseguir colocar uma imagem atrelada a um produto, a uma promoção, alguma coisa, você facilita muito mais a interpretação daquela compra e você tentar agilizar um pouco mais, né, a venda, né, daquele produto. Eu trouxe aqui até alguns exemplos também que são interessantes. Isso pode ser feito em diversos formatos, diversos tamanhos também, né? Basta que você tenha, lógico, essa opção, essa possibilidade de você formatar. Então, produtos, por exemplo, de FLV, onde a gente geralmente coloca um preço regular, né, no produto, você consegue destacar com a imagem dele. Então, o que isso acontece para o consumidor? A hora que ele está passando na loja, ele olha, ele associa já o produto ao preço. Não tem o tempo dele, deixa eu ler o que está escrito aqui e entender. É uma associação rápida desse produto. Esse cartaz aqui está um formato pequeno, mas é muito interessante de você fazer um formato um pouco maior, por exemplo, quando você vai comunicar numa frente de loja, por exemplo, quando você vai comunicar num aéreo, por exemplo, onde o tempo de você comunicar com o seu consumidor é tão rápido. Por exemplo, tem alguém na rua, você está na frente de loja,
A pessoa está passando de carro, então ela tem que... às vezes não dá tempo de ler o que está escrito e o preço. Mas se ela vê a imagem e vê o preço, ela já guardou aquilo na memória. Capta muito mais rápido, né? Capta muito mais Não rápido. é à toa que a gente já usa muita imagem em tabloide, propaganda na televisão. Exatamente. E tudo mais. É a alma aí do negócio. Eu queria destacar também um outro exemplo aqui que eu acho super interessante também, que é a questão de você atrelar uma imagem de bem-estar dentro toda essa comunicação. Passa quase que uma mensagem subliminar. Passa, totalmente, não é quase, não é totalmente, porque você, ao mesmo tempo que você está falando sobre um produto, você está fazendo com que a pessoa se imagina fazendo aquilo com a família e um bem-estar, e aquilo deixa uma sensação mais leve no momento de compra, por exemplo. Tanto que é até um mote aqui da Dona Benta, né? Então, se você vê, a campanha dela é totalmente voltada para isso. Se você dá uma olhada aqui, até está escrito feita com carinho. Na própria embalagem do produto, ela já usa essa linha de comunicação. E, de repente, você pode até achar alguns produtos dentro do seu mix que tem algum tipo de comunicação que tem a ver com isso e você trazer para o cartaz. Então, assim, no fundo, o que tudo isso a gente está falando? É execução. É você pensar um pouco antes de você colocar no ponto. E essa é a grande diferença. Hoje em dia, o pessoal fez a promoção, põe no ponto de qualquer jeito e vê o que dá. Não, se você pensar um pouco antes, talvez isso, uma pequena mudançazinha pode gerar um resultado muito maior. Excelente. Loja. Legal? Bom, eu tenho mais 2 exemplos aqui também que eu gostaria de destacar, que eu acho que é um diferencial, essa parte de comunicação. E eu acho que é bacana do pessoal começar a pensar nesse novo modelo. Então, isso daqui é um cartaz também, lógico, de você comunicar dentro da loja. É um preço regular de um produto, então eu não estou ofertando ele em nenhuma situação, mas o que eu estou informando o meu consumidor? Eu estou dando, por exemplo, para ele uma informação, qual que é o corte, né, dessa carne no boi. Então, é muito legal isso daqui, porque pro consumidor, isso aqui às vezes é uma coisa que ele nem imaginava. Olha que legal. Então, ele consegue identificar até nessa imagem uma informação nova para ele. Então, isso para ele é uma coisa bacana. Um outro também que eu queria mostrar, que a gente até falou um pouquinho sobre o atacarejo, num cartaz, por exemplo, onde eu estou fazendo uma promoção a partir de tantas unidades, eu estou colocando um selo também aqui garantindo uma outra comunicação que eu fiz num outro ponto de contato com esse mesmo consumidor. Então, por exemplo, olha, nesse caso aqui eu estou garantindo a minha promoção que eu fiz no Facebook. Então, eu coloquei isso aqui, eu falo, lembra que você me viu lá? Estou fazendo mesmo. E você viu também a mesma identidade visual, você viu o mesmo modelo, a mesma fonte, tudo? Eu estou te mostrando aqui também. E para quem não segue ainda, já fica a dica, né? Eu ofertei na rede social, acompanha as próximas que você vai ver antes de comprar. Exatamente. E aí você pode fazer em diversas redes sociais ou diversos outros canais de contato. A gente deixou várias dicas aqui para você, então, de como fazer promoções melhores, ofertas melhores e principalmente como comunicar de maneiras mais criativas para o consumidor, para poder aumentar suas vendas, para poder alavancar muitas vezes até as ofertas que você já vem fazendo nas suas lojas. E Fernando, para quem gostou de tudo isso que a gente falou, para quem quer aprender mais, para quem se interessou em conhecer o produto da Pricefy, qual o próximo passo? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, esse período aí que a gente bateu um papo aqui, debater um pouco sobre essa parte de comunicação de preço e oferta, que é muito importante. O principal canal de contato com o nosso site, então você pode acessar www.pricefy.com.br. Nós estamos hoje em todas as redes sociais, então no Instagram, @Pricefy, LinkedIn, se você quiser também me achar, como Fernando, Pricefy também, Fernando Lauria no LinkedIn. E se você quiser, pode enviar um e-mail para a gente, você pode enviar um e-mail no fernando.lauria@pricefy.com.br ou no comercial@pricefy.com.br, que a gente também entra em contato com vocês para explicar um pouco mais, para introduzir, eu acho que nesse universo de comunicação, de preço e oferta, de melhorar um pouco, de entender como faz para melhorar um pouco essa parte aí, né? Excelente, excelente. E se você gostou desse nosso bate-papo aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com
com outros supermercadistas que podem gostar aqui desse nosso bate-papo, dessa conversa. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente vai publicar mais conteúdos relevantes para você, assim como esse. Eu gostaria, assim, de, então, agradecer aqui ao Fernando pela presença, pelo bate-papo, que foi muito legal. Fernando, obrigado aí, viu? Obrigadão vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Queria só deixar, acho que uma última frase aí que eu achei muito interessante, vi até hoje, faz todo sentido, a ideia não vai te levar a lugar nenhum. O que te leva mesmo à excelência é você executar de uma forma correta. Desafio da execução. É isso aí. Então, obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.